Bom, gente, nessa terceira parte, que é de propriedade, já vou logo chamando a atenção de que ela não é tão importante se a gente comparar, por exemplo, com o termo geral e o que vai vir à frente, que é soma, sobretudo a soma infinita, que é o tópico 4.1. Eu acho que propriedade vai fazer, por exemplo, não fazer questões novas, e sim fazer questões com mais rapidez, e aí isso indiretamente significa questões novas, né? Porque uma vez que você economiza tempo, você consegue investir esse tempo que sobrou em outras, né? Então, propriedade está nesse nível. Eu quero falar de propriedade com vocês, inclusive com uma PG a princípio que não é uma PG, né, com os valores, uma PG genérica. Então, com um total de 7 termos, né? 4 mais 3, 7. Então, aqui o N vale 7. Alguns nomes que a gente pode ter aí aparecendo nesse tópico, aí eu vou, enfim, já me antecipar, porque provavelmente eu vou usar esses termos. Mas, por exemplo, o primeiro termo é o A e o último é o G, né? O sétimo, né, é o G, o último é o sétimo. E, de qualquer maneira, o primeiro e o último, eles também podem ser chamados de extremos, de qualquer maneira, né? Extremo direito, extremo esquerdo. Quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos, como nesse caso, aqui, ó, o D, que é o quarto termo, correto? Ele também pode ser chamado de termo central. E eu acho que eu vou usar esse termo, o nome termo central, né? Em alguns momentos aqui, né, nessa parte, ok? Eu quero te mostrar algumas coisas. Por exemplo, vê se você concorda comigo a princípio e depois a gente constrói junto. Mas lembra que a gente pode definir, por exemplo, de que a razão, né? Vou até escrever isso aqui. A razão, ela não tem um valor de quê, né? Não vou colocar uma razão especificamente, mas vê se então você concorda comigo no seguinte, que se eu pego o A, que é o primeiro termo, e multiplico pela razão 1, 2, 3 vezes, eu chego no termo central. Tudo bem isso? A vezes Q ao cubo vai dar D, Q ao quadrado, Q ao cubo. Bom, eu também posso falar que D vezes Q ao cubo, D vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q ao cubo vai dar o G, que é o extremo de lá. Então a gente montou uma relação que até lembra um sistema, e é mesmo, que, né, dá uma relação direta entre o primeiro, o do meio e o último. Eu acho que uma relação entre as pontas e o meio é inclusive importante porque justifica o nome da sequência de hoje ser chamada de sequência geométrica. Eu vou chegar lá. Vou te pedir só para dividir uma equação pela outra. Aí olha o que você encontra, olha que bacana. Quando você divide, né, o lado de esquerdo antes da igualdade, A sobre D, e aí a vantagem de dividir é essa, porque a gente cancela esse Q ao cubo aqui. Aí A sobre D é igual a D sobre G. Conclusão disso, multiplicando cruzado, a gente tem que D ao quadrado é igual a vezes G. Já acho que essa relação é importante, mas vou dar mais um passinho só e fechar na D igual a raiz quadrada de A vezes G. Surgiu a raiz quadrada para os desavisados, porque é como se a gente tivesse extraído uma raiz quadrada dos dois lados, aí o D quadrado vira D, e aí a raiz fica do outro lado, né? Por que essa informação é importante? E essas duas relações são importantes. Primeiro que saber que o número do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos é até uma frase boa de você memorizar. O do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Termo central ao quadrado é igual ao produto dos extremos. É importante saber isso, né? Uma coisa. Segunda é que essa segunda aqui, essa segunda relação que a gente tirou, ela é importante porque o nome dela, sabe qual é? Média geométrica. E aí justifica o nome da sequência da aula de hoje, né? Então, o nome da aula de hoje é PG, a progressão geométrica, porque sempre um termo do meio é igual à média geométrica dos seus respectivos extremos. E repara que essa frase que eu acabei de falar, ela não só serve para os extremos da PG em si, ou para qualquer pedaço dela. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo uma PG de 7 termos também, só que agora com os números. Então, a PG exemplo. A PG exemplo minha vai ter, o primeiro termo é o meio, e a razão vai ser 2. Então, depois vai dar 1, né, vezes 2 vai dar 2, vezes 2 vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, vezes 2 vai dar 16, deixa eu ver, já tenho 3, 6, mais 1, 32. Beleza? Olha o que eu estava te mostrando. Eu estava te mostrando que o 4, que é o do meio, né, ao quadrado, ele é igual ao produto dos extremos. Vamos ver se é verdade? 4 é igual a meio vezes 32. Desculpa, 4. 4 ao quadrado é igual a meio vezes 32. Vamos ver? 4 ao quadrado é 16, né? E 16 é igual a meio vezes 32, porque é 16 também. Então é verdade o que a gente estava falando, né? E não é só verdade com essa relação do meio com os extremos da PG, mas com qualquer pedaço dela. Repara só, se a gente pegasse esse pedaço aqui, ó, esse aqui do meio, tá? 1, 2 e 4.
Esse pedacinho, se ele, né, é da PG, então ele também está em PG. E repara que 1 vezes 4 vai dar 4, que é equivalente a 2 ao quadrado. Vem para mais para a direita, ó. 2 vezes 8 dá 16, né? 16 é equivalente a 4 ao quadrado. Beleza? Você até poderia fazer assim, ó. Quem que tá no meio aqui nessa história toda, entre os meus dedos, ó? 1, 2, o 4 no meio, 8, 16, né? Meio que eu dei uma encurtada, né? Cortei as duas pontas. 1 vezes 16, 16, que é equivalente a 4 ao quadrado. Aí você há de convir que, né, mesmo que você não saiba, você vai responder. Quanto que é 32 vezes 8? É 16 ao quadrado. É 256, tá? Para os avisados aí. 256. Tudo bem, gente? Então você pode fazer com qualquer pedaço da PG que vai estar valendo. Aí eu vou resumir essas ideias todas aqui embaixo. Eu vou colocar assim, ó. A vezes G é igual a B vezes F, que é igual a C vezes E, que é igual a D ao quadrado. Alguns termos que eu vou usar aqui, só para você se ligar. D eu vou chamar de termo central. Tanto a dupla BF quanto a dupla CE, vou chamá-los de equidistantes. E A e G, eles são os extremos. Que aí depois fica legendadinho quando você precisar consultar. E assim, eu vou sublinhar porque, né, é exatamente, né, isso aqui que está aqui embaixo contempla também isso aqui. Se você quiser substituir, essa aqui de baixo meio que é geralzona, assim, tem todas as propriedades possíveis. Eu digo possíveis porque, por exemplo, nem sempre você tem termo central, concorda comigo? Por exemplo, nessa aqui que eu criei, eu poderia não ter o 32, mas repara que, por exemplo, né, não tem mais central, porque está 3 para um lado e 3 para o outro, mas ó, meio vezes 16 é 8, né? Assim como 1 vezes 8, assim como 2 vezes 4. Tudo bem? Ou seja, o produto dos termos equidistantes, que é o que eu escrevi aqui, ó, eles são iguais. Meio vezes 32 é igual a 1 vezes 16, que é igual a 2 vezes 8, que é igual a 4 ao quadrado. É o que está escrito aqui. O produto dos extremos é o produto dos equidistantes, é igual ao termo central ao quadrado. Beleza? Bom, gente, vamos agora para a soma.